Outro tipo de motor usado em praticamente todas essas máquinas é o motor principal, que geralmente é que nem esse, é um motor de indução com capacitor permanente. Esse aqui é um motor da WEG, 1515 RPM, 1/4 de HP, 220 volts. Diz aqui que tem proteção térmica e acredito que deva ter aqui enrolado aqui nas emendas da cabeceira dele, deve ter o protetor térmico. Aqui o protetor térmico desses motores geralmente é bem pequenininho. E 3 coisas importantes sobre esses motores são: primeiro, o torque de partida deles não é grande coisa, mas isso para o que ele vai fazer aqui é mais do que suficiente. Segundo, esse tipo de motor em particular, que tem um capacitor permanente, geralmente tem um fator de potência mais ou menos alto. E o terceiro, todo motor que tem capacitor permanente roda nos 2 sentidos, você consegue inverter. Então vamos brincar um pouquinho com ele aqui. Eu vou ligá-lo aqui no analisador de energia. Deixar aqui no canto, apagar a luz de novo. E aqui, ó, o fator de potência dele já é bem maior do que o motor síncrono que a gente tinha visto antes. Aqui já é 0,77, se eu segurar ele um pouquinho como se ele tivesse com carga, esse fator de potência aumenta mais ainda. Né? O motor aqui está dando 270 watts, 214 VAR, com corrente de 1,5 ampere. Né? Então ele já tem um fator de potência bastante respeitável, perto de 0,8. Vamos desligar. E a outra coisa que eu havia mencionado é que esses motores giram nos 2 sentidos. Aqui a gente precisa identificar os enrolamentos dele. Então eu vou desligar aqui o capacitor. Desligar isso aqui também. E vamos usar o multímetro na escala de resistência para descobrir os enrolamentos. Ele tem um fio vermelho e um branco desse lado, e um branco e um preto do outro. Eu já suspeito que esses 2 brancos aqui são a mesma coisa. De fato, 0,11. Aqui no vermelho com o branco eu tenho 29 ohms, e no vermelho com o preto eu tenho 38 ohms. Os enrolamentos não são exatamente iguais, e isso é comum nesses motores que não foram feitos para serem acionados dos 2 lados. Nesse aqui, geralmente, a máquina foi feita para funcionar só de um lado, né? E eu já falo por que esses enrolamentos são diferentes, mas por enquanto vamos tentar acionar o motor para um lado e para o outro e ver o que acontece. Eu vou ligar um fio da rede aqui no fio vermelho, que é o original dele. Eu vou afastar aqui um pouquinho as capas desses conectores para a gente poder fazer a ligação aqui. Vou só fazer uma marquinha aqui no eixo para ficar mais fácil de ver para que lado que ele está girando, né? Vou ligar aqui e eu vou encostar aqui no branco. Girou no sentido horário, certo? Ok. Encostando no preto. Sentido anti-horário. Anti-horário aqui. Horário aqui. O motor que tem nessas lavadoras é basicamente um motor bifásico. Essa aqui é uma representação do motor e aqui um diagrama de como ele é construído. Ele tem 2 enrolamentos, um é o enrolamento principal e outro é o enrolamento auxiliar, que são, no caso desse exemplo aqui, montados a 90 graus um do outro. Na construção desse motor, você teria na carcaça do motor um enrolamento principal aqui, um lado aqui, outro lado aqui, e a 90 graus dele o enrolamento auxiliar. E os 2 têm um ponto de ligação em comum. Para fazer funcionar um motor desses, você precisaria de 2 fases para alimentar, defasadas de 90 graus. Isso no caso desse exemplo aqui, né? Isso faria o motor virar. Invertendo essas 2 fases, você inverteria o sentido de rotação do motor. No entanto, isso não é prático. O que se faz aqui
é introduzir o tal do capacitor permanente para gerar a defasagem necessária. Assim, o enrolamento principal é alimentado diretamente pela rede e o enrolamento auxiliar é alimentado através do capacitor com uma corrente defasada de 90 graus, no caso desse exemplo aqui. Se eu quiser inverter o sentido de rotação, é só mudar o papel dos enrolamentos. Eu começo a alimentar o motor para cá, por aqui e por aqui. Esse aqui vira o enrolamento principal, que é ligado diretamente na rede. Esse aqui vira o enrolamento auxiliar e o sentido de rotação do motor muda. Esse é o tipo mais simples desses motores. E o motor que a gente tem aqui é um pouco diferente disso. Esse aqui é um motor de 2 polos, o que a gente tem ali é de 4 polos. Então você pode esperar que o motor da lavadora tem uma construção mais ou menos assim. Aqui está o enrolamento principal, os 4 polos a 90 graus um do outro, né? Aqui estaria o rotor e o enrolamento auxiliar montado aqui no meio, certo? Como esse motor é fácil de desmontar, vamos medir agora tanto o ângulo dos enrolamentos quanto a defasagem entre as correntes que circulam para cá e para cá. Aqui também eu vou marcar mais ou menos a posição que ele é montado. O motor é rolamentado, tem um rolamento da NSK 6201, legal. O que importa pra gente é só isso aqui. Tem um enrolamento aqui por fora, que são essas duas bobinas aqui, certo? E tem um outro enrolamento aqui por dentro, que são essas duas, são essas duas bobinas aqui, que se juntam para cá, né? Então aqui tem o enrolamento externo, que está aqui, aqui, aqui e aqui, e o enrolamento interno está aqui, aqui, aqui e aqui. Para encontrar os polos desse motor, eu vou colocar uma bússola aqui no meio. Deixa eu pôr um pedacinho de cano para apoiar. Vamos colocar a bússola aqui no meio. Tá dando para ver aí? E vou alimentar o motor com corrente contínua. Então vou ligar agora o enrolamento principal. Diminuir a tensão um pouquinho aqui, que a corrente está meio alta. E aqui a gente vê que a agulha da bússola alinhou nesse sentido. Ou seja, esse enrolamento interno aqui, pelo jeito, é o principal. Ele tem um par de polos, aliás, nesse sentido, e um par de polos nesse sentido. Ver se a gente consegue fazer ela alinhar com outro par de polos. Aí. Certo? Esse é o outro polo, outro par de polos, né? Tem um polo assim, na horizontal, e um polo assim, na vertical. Certo? Fazendo a mesma coisa para o enrolamento auxiliar, como era de se esperar, os dois estão alinhados aqui. Tem um aqui nesse sentido, ver se a gente consegue fazer ele alinhar com o outro. Aí. E o outro está aqui. Esses são os dois únicos sentidos com os quais ele alinha, tá? Assim e assim. Certo? Agora vamos fazer uma montagem aqui para medir a defasagem entre as correntes que alimentam o motor. Para medir a corrente aqui, como eu não tenho pontas de medição de corrente para o meu osciloscópio, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou colocar um par de resistores aqui. Poderia ser aqui também, mas eu não tenho acesso a esses pontos. Eles estão dentro do motor. Agora aqui eu consigo acessar. Vou colocar um par de resistores aqui. Vou colocar a ponta comum do osciloscópio aqui e medir a corrente a partir das tensões nesses dois resistores. Bom, aqui está a montagem para medir a defasagem entre as correntes dos dois enrolamentos. Eu liguei uma fase aqui no fio vermelho. O fio branco do enrolamento principal eu liguei em um dos resistores. O fio preto, depois do capacitor, eu liguei no outro resistor. Esses dois resistores aqui estão ligados juntos, conectados na outra fase. Liguei o canal 1 do osciloscópio aqui no fio branco, para medir a defasagem, para medir a corrente
do enrolamento principal e o canal 2 do osciloscópio aqui no fio azul. Tomando os cuidados que a gente precisa tomar quando vai usar um osciloscópio em alguma aplicação de corrente alternada, né? Eu estou com o terra do meu osciloscópio aqui desligado, e outro cuidado que eu gosto de ter é usar só uma das garras de referência do osciloscópio. Lembrando que as duas garrinhas, a outra eu até tirei, a garrinha que vai aqui, né? Lembrando que essas duas garrinhas estão ligadas entre si, então é muito fácil você, na hora que está montando, conectar onde não deve e causar um curto em algum ponto do circuito pelas garrinhas de terra do osciloscópio. Vamos ligar aqui. Vou segurar esse cara aqui. E aqui estão as correntes nos dois enrolamentos. Repara que elas têm uma amplitude relativamente parecida. Dá até para eu medir aqui. Pegar a tensão RMS no canal 1 e no canal 2. 2.12 e 2.60. Como eu estou usando resistores de 1 ohm, a gente tem 2 amperes em um canal, 2.1 amperes em um canal, 2.6 amperes no outro. E a defasagem, vou pegar diretamente daqui, mais ou menos 150, vou colocar uma média aqui para melhorar um pouquinho. 156 graus, sendo que o canal 2, que é o enrolamento secundário que está ligado no capacitor, está adiantado. Repare, ele sobe antes, né, do canal 1. Uma defasagem de mais ou menos 150, 160. Deixa eu pôr uma média bem grande aqui. Mais ou menos isso, 150, 160. Já era de se imaginar que o canal 2 teria adiantado, porque aqui que está o capacitor e o capacitor adianta a corrente. Uma coisa que eu posso fazer nesse motor em particular, deixa eu desligar aqui, é ligá-lo diretamente na alimentação bifásica, porque a defasagem entre as correntes nos enrolamentos não é tão longe, não está tão longe da defasagem que a gente encontra na rede elétrica. Na rede elétrica a gente tem duas fases defasadas de 120 graus e aqui ele está trabalhando com uma defasagem de 150. Então vamos tentar ligar direto, sem o capacitor, para ver o que acontece. Eu vou ligar um neutro aqui no pino comum, que está no fio vermelho. Uma das fases onde seria o enrolamento principal, aqui no fio branco. Outra fase eu vou ligar aqui nesse fio preto. Uma fase aqui, neutro aqui, uma fase aqui, e vamos ver se o motor liga. Deixa eu conectar aqui as fases. Repare que eu não estou usando o capacitor. Vou deixar aqui do lado. E funciona numa boa. Isso no caso desse motor, em que a defasagem é mais ou menos próxima de 120 graus. Não estou dizendo que vai funcionar tão bem assim, né? Vamos fazer a marquinha aqui de novo. Ligar um pouco. Está girando no sentido anti-horário, e como era de se imaginar, se eu inverter as fases, ele vai passar a girar no outro sentido. Agora está girando no sentido horário, certo? Eu percebo aqui que nessa configuração o motor vibra um pouco mais, justamente porque as fases não estão não tem, porque as correntes nos enrolamentos não têm a defasagem que ele foi projetado para funcionar. Finalmente, uma última coisa que faltou falar aqui é o porquê que esses dois enrolamentos são diferentes no motor dessa lavadora. A gente tinha medido aqui 29 ohms e aqui 38 ohms, o que me dá uma indicação de que esse enrolamento é mais longo do que esse aqui. Os dois são enrolados com o mesmo fio. Esse aqui tem uma resistência maior porque o fio dele é um pouco mais comprido. O que acontece quando você liga o indutor em corrente alternada é que esse indutor tem uma reatância indutiva XL e vai ser atravessado por uma corrente I, que é determinada pela tensão que está aplicada nos terminais aqui, dividido pelo XL. Quando você coloca um capacitor em série aqui, que nem o que foi feito aqui, esse capacitor tem uma reatância capacitiva XC e essa corrente passa a ser XL menos
XC, em módulo. Nesse caso aqui, a reatância capacitiva, o XC, é bem maior do que o XL. Então o que eu vou ter aqui é uma corrente determinada por V dividido por XC menos XL. Quando o fabricante desse motor aumenta esse enrolamento aqui, eles aumentam também a indutância desse indutor. Com isso eles aumentam o XL. Isso faz com que esse denominador aqui diminua, né? Essa impedância Z diminui e a corrente aumenta. Com isso eles compensam a restrição de corrente que tinha sido introduzida por causa desse capacitor. Isso só acontece nos motores que foram otimizados para funcionar em um único sentido. Se esse aqui fosse um motor mais convencional, que fosse feito para funcionar nos dois sentidos, ele estaria sendo alimentado ora por aqui, ora por aqui. Então teria horas que este enrolamento aqui seria o principal e esse aqui seria o auxiliar e vice-versa. Nesses casos não dá para fazer essa otimização e os dois enrolamentos são iguais. Mas nos motores de capacitor permanente que foram projetados para funcionar num único sentido, praticamente sempre você vai ter essa otimização aqui. Isso aqui faz com que essas duas correntes aqui fiquem parecidas, como a gente viu nas medições, e faz com que o motor funcione com menos ruído e com menos vibração.